Galera, você já chegou a ver algum lançamento de foguete, mesmo que seja pela internet ou por qualquer outro lugar? Caso você não tenha visto, esse aqui é um lançamento de foguete e, como vocês podem perceber, a gente não tem muita noção do tamanho dessas naves, porque, galera, esses negócios são muito grandes, muito maior do que você pode imaginar do que são. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai comparar as naves entre si e ver a evolução dos foguetes que o ser humano já criou, ou seja, coisas reais que já existiram e que ainda estão em funcionamento e que ainda estão mandando o astronauta lá para o espaço, galera. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o contexto da época que começou a corrida espacial, a famosa Guerra Fria. Então, Estados Unidos e União Soviética estavam brigando para descobrir quem que era o mais fodão e, no meio do processo, eles decidiram que chegar à Lua ia ser uma boa ideia. Então, vamos lá, vamos começar pequeno com o primeiro veículo, digamos assim, que de fato conseguiu chegar no espaço. O veículo em questão é a Vostok 1, a cápsula em si, onde o ser humano entrou, onde o cosmonauta Yuri Gagarin entrou, ficou dentro e conseguiu ser o primeiro ser humano a chegar no espaço. Só para vocês terem uma ideia, a Vostok 1 foi o primeiro veículo tripulado que conseguiu ver a Terra por fora. Bem interessante, bem diferente. De novo, foi o cosmonauta Yuri Gagarin que estava dentro desse veículo, mas ele é do tamanho de um Uno, de um Fiat Uno, aqueles que você vê na rua de vez em quando. Ou então, se já não tá mais tão fácil assim da gente ver Uno na rua, do tamanho de uma caixa d'água média, galera. Esse que é mais ou menos o tamanho da Vostok 1, ou da cápsula da Vostok 1. De diâmetro, ela tem 2,3 metros, ou seja, onde o Yuri ficou. Ele ficou sentado nessa pelota aí de 2,3 metros, que é mais ou menos o tamanho da caixa d'água e do Uno. Mas aqui que vem a parte interessante que a gente não leva em consideração: o tamanho do foguete para levar essa caixa d'água ou esse Uno para o espaço, galera. Que aí sim a gente está falando da Vostok completa, o foguete Vostok, que além da cápsula tem o resto do negócio. E o interessante é que a gente precisa lembrar que para a gente tirar alguma coisa aqui da Terra e jogar para o espaço, a gente precisa de muita energia, muito combustível. Então, para a gente levar uma cápsula do tamanho de um Uno, de um Fiat Uno ou de uma caixa d'água média mais ou menos, os russos precisaram de um foguete de 38 metros de altura, ou mais ou menos um prédio de 12 andares, cheio de combustível para conseguir fazer esse feito. E galera, foi só para chegar em órbita, ou seja, ele só chegou e já caiu, ele não ficou lá em cima por muito tempo. Então, 38 metros de foguete para levar uma caixa d'água para o espaço. Então, é esse o tamanho que a gente não percebe muitas vezes vendo foto ou vídeo na internet, de que os foguetes são gigantescos, galera. E segura, quando chegar no fim do vídeo vocês vão ficar impressionados com o tamanho da maior nave que a gente tem hoje em dia aqui na Terra. Ainda com relação à cápsula da Vostok, a gente tem algumas curiosidades bem malucas assim. De novo, a gente estava no contexto da corrida espacial ali entre União Soviética e Estados Unidos, então era questão de honra dos caras chegarem primeiro, ser tudo o primeiro em tudo quanto que é coisa aí nessa época. Então, os russos literalmente lançaram Yuri Gagarin aí na Vostok 1, só que eles não tinham muita ideia do que ia acontecer e também não tinham muito preparo. Eles não sabiam direito qual que seria o efeito da falta de gravidade ou do espaço no cérebro do ser humano. Então, eles projetaram um sistema em que o Yuri Gagarin não fez nada, ele não controlava a espaçonave, e como eles não sabiam qual seria o efeito desse feito no corpo de um ser humano, eles optaram por ejetar o Yuri Gagarin a 7 km da superfície da Terra, ou seja, ele não voltou dentro da cápsula. Chegou em 7 km, ele foi ejetado da Vostok e caiu de paraquedas até o chão, galera. Que bizarro, só coisa da União Soviética mesmo para fazer esse tipo de coisa. Mas, de fato, eles conseguiram ser os primeiros a colocarem um homem no espaço. Mas, obviamente, que os Estados Unidos não ia ficar muito para trás dos soviéticos, não. O cosmonauta russo foi o primeiro ser humano no espaço, mas logo em seguida, também em 1961, a gente teve o programa espacial Mercury, que é dos Estados Unidos, que também conseguiu colocar um astronauta lá no espaço. E é importante dizer que as nomenclaturas são diferentes, tá? O astronauta russo, ou da União Soviética, é chamado de cosmonauta, então tem essa diferença. E nos Estados Unidos, eles são chamados de astronauta de fato. A cápsula da Mercury era menor do que a Vostok, então ela tinha 3,3 metros de altura e 1,9 metros de largura, ou seja, é menor do que um elevador, galera. Imagina você entrar num elevador, subir na ponta de um foguete e ir até o espaço, cara. Os caras eram malucos
pra fazer essas coisas, e ainda são, pra falar a verdade. Tipo, tem que ter uma coragem acima da média aí pra entrar num foguete e sair. E o interessante é que, de novo, como a gente tá falando do começo da corrida espacial, eles não tinham muito tempo para desenvolver as tecnologias. Então, os primeiros modelos de foguetes, eles eram literalmente reaproveitados de mísseis. Ou seja, eles tiravam a bomba do míssil, colocavam a cápsula com o ser humano e lançavam para o espaço. Então, os caras iam literalmente sentado na ponta de um míssil para o espaço. A Mercury teve dois grandes principais foguetes aí que foram utilizados para levar ela até o espaço. O foguete Redstone, que era mais responsável aí por voos suborbitais, então ele não saía de fato para fora da Terra, então ele ficava quase no limite ali, tendo 25 metros de altura, ou seja, era até um pouquinho menor do que o foguete russo. E mais pra frente a gente teve o foguete Atlas, o LV-3B, que já era um pouco maior, ele já tinha 29 metros de altura e eram carinhosamente chamados de latas voadoras. E de novo, só para vocês terem uma ideia do como que era, entre aspas, precário a situação lá. Não era precário porque, obviamente, tinha as preocupações de segurança, mas assim, para lançar rápido eles tinham que fazer algumas concessões aí com relação à segurança. Então, eles falavam que esses foguetes eram praticamente mísseis tentando não explodir, galera. Então, depois dessa primeira briga aí entre os Estados Unidos e a União Soviética, de 1961 mais ou menos 1963, começou o próximo passo aí da exploração espacial, que foi justamente com a União Soviética também, no modo cachorro louco aí, onde eles lançaram a primeira equipe para o espaço, ou seja, uma tripulação, não era mais um integrante e sim 3 cosmonautas que foram para o espaço. Eles ainda utilizaram a cápsula Vostok, então a primeira que eles usaram lá, só que eles tiveram que fazer algumas alterações importantes aí, porque antes cabia um único cosmonauta, agora eles tinham que fazer 3 cosmonautas entrar dentro dessa cápsula, desse Uno. Se um Uno normal já é apertado, imagina com 3 cosmonautas dentro dele. E a única solução para eles conseguirem fazer isso foi justamente um negócio que eu acho que é mais absurdo assim, porque eles tiveram que tirar o traje espacial dos cosmonautas. Então os caras foram de roupa normal lá pro espaço, o que consequentemente traduzia em qualquer falha resultaria na eliminação completa aí da tripulação. Um parafusinho que tivesse solto lá, não tivesse bem apertado, já ia ser o suficiente para dar uma na tripulação inteira aí dos 3 cosmonautas. E o interessante é que a gente tem a Vostok também, a primeira nave, o primeiro módulo espacial a chegar ao espaço. Teve uma adaptaçãozinha que eles colocaram uma escotilha pro astronauta, pro cosmonauta no caso, conseguir sair dela. Então foi o primeiro também, o spacewalk, né, a caminhada espacial, sair para fora da nave, e aí tá de fato, tipo, o astronauta no espaço, né? Não estaria dentro de nenhum veículo. Então foi em 1967 que a União Soviética lançou a Soyuz, o foguete Spacecraft Soyuz, que de certo modo foi uma bela de uma revolução aí para corrida espacial, porque galera, esse módulo é usado até hoje, 2026, ele ainda é utilizado pela Rússia, já não é mais a União Soviética. A Soyuz tem mais de 50 anos em operação, cara, é muita coisa, então é bem bizarro aí a gente saber que uma navezinha dessa aí, um módulo desse no caso, é tão eficiente assim. A Soyuz já é uma cápsula um pouquinho maior, então ela já tem um pouquinho mais de margem aí para as pessoas se mexerem dentro dela, mas ainda assim, cara, é pequeno. O módulo da Soyuz tem mais ou menos uns 8 metros de altura. Já era um pouquinho maior, já chega ao tamanho de um ônibus urbano, aqueles micro-ônibus, então já começa a ficar uma cápsula um pouquinho mais normal assim para um ser humano entrar. Daí, obviamente, que a União Soviética e os Estados Unidos ficaram nessa briga aí por várias décadas. Quando a gente chegou em 1996, foi a hora da Europa dar uma resposta aí com relação à corrida espacial. A corrida espacial já praticamente estava terminada em 1996, mas eles acharam interessante entrar nessa jogada também. E foi aí que eles desenvolveram o foguete Ariane 5, um foguete que não é necessariamente para transportar pessoas, mas sim cargas e fazer experimentos científicos. E aqui a gente já começa a ver um pouquinho da evolução dessas naves. A gente estava falando de naves de 38, 28 metros lá no começo da corrida espacial. Aqui no Ariane 5 a gente está falando de uma nave de 53 metros de altura. A gente vê esses foguetes aí através de vídeo e foto e a gente não consegue ter uma ideia precisa do real tamanho deles. Galera, é muito grande, 53 metros. Lembrando que a maioria disso é só combustível para lançar o que ele precisa lançar para fora da Terra. E uma curiosidade interessante é que o Ariane 5, um deles, né, explodiu 40 segundos depois do lançamento por causa de um erro de software, galera. Imagina, você escreveu uma linhazinha de código errada lá e sem querer você explodiu um foguete de alguns bilhões de dólares aí
que envolvem vários países da Europa. Então, não deve ter sido um erro tão legalzinho assim de se contar pro chefe, né? E outra coisa interessante é que o próprio Ariane 5 foi responsável por lançar o James Webb no espaço, que é o maior telescópio que o ser humano já fez. E isso aconteceu recentemente, há uns 2, 3 anos atrás aí. O James Webb foi lançado pelo Ariane 5, deu tudo certo, e agora o James Webb tá tirando fotos sensacionais aqui do espaço, como vocês podem ver. Então essa é a principal função do Ariane 5, é transportar satélites, né, como o próprio James Webb, e fazer experimentos científicos a partir do espaço, não necessariamente por humanos, mas por equipamentos. Se a gente avançar mais um pouquinho, lá para 2016 a gente chega com o Long March 5, não sei porque o 5 no final de todos esses foguetes aí, mas enfim, o Long March 5 é o foguete chinês desenvolvido por eles para levar coisas para a estação espacial e também com o objetivo de fazer missões lunares, que é a premissa da China de chegar à Lua de novo para tentar extrair alguns recursos lá da Lua. Então esse é o objetivo principal aí do Long March 5, pelo menos. E a questão aqui é que a China ela tem um pouquinho da filosofia da União Soviética lá no começo da corrida espacial. Os caras não tinham muito apreço por segurança não, então até na internet a gente consegue ver vários vídeos aí de foguetes chineses explodindo, tipo, logo depois do lançamento, ou então caindo até em cima de floresta, de coisas assim, meio descontroladamente, meio desgovernadamente. E já foi registrado que alguns pedaços desse foguete Long March 5 já caíram na Terra aqui, assim, meio aleatório, não foi um negócio muito bem controlado não, então tem essa característica, né? E lembrando que a posição em que o país está com relação ao planeta, né, o globo, faz toda a diferença para os lançamentos do foguete, tá? Então, por exemplo, quanto mais perto da linha do Equador você tiver, mais fácil de lançar um foguete é. Por isso o Cabo Canaveral lá dos Estados Unidos fica bem para baixo dos Estados Unidos, que é justamente mais perto da linha do Equador. Ou, por exemplo, aqui no Brasil, o Barros de Alcântara, que a gente lança apontado para o oceano. Então, beleza, a gente avançou um pouquinho no tempo, foi até 2016, mas vamos voltar um pouquinho porque faltou um negócio importante aqui no meio, se vocês sabem do que eu tô falando, que é justamente a chegada na Lua, que foi um evento extremamente importante e não teria acontecido sem o foguete Saturno V, de novo, 5 em tudo quanto é nome aí. Mas enfim, o Saturno V tem 110 metros de altura, de novo, praticamente é só combustível o foguete. A principal utilização do Saturno V foi justamente na missão Apollo, ou nas missões Apollo, que chegou até, se não me engano, na Apollo 14 ou Apollo 15. Que justamente cada missão Apollo levava o homem mais próximo à Lua, até que na famosa Apollo 11 o homem de fato chegou na Lua, conseguiu pisar nela lá. Então tudo isso levado pela nave Saturno V. E o interessante é que em 1961 foi quando começou de fato essa corrida espacial aí, com os lançamentos, o primeiro ser humano no espaço com Yuri Gagarin, mas demorou 8 anos só para o ser humano chegar na Lua, galera. Então, desde que de fato eles colocaram um ser humano no espaço pela primeira vez, eles, eu digo União Soviética e Estados Unidos, em 8 anos eles já estavam pisando na Lua, galera. Então, pra vocês verem o quanto que avançou rápido a tecnologia nessa época, obviamente influenciados pela Guerra Fria. Nada é de graça, então eles não estavam desenvolvendo foguete porque eles queriam, eles estavam desenvolvendo foguete para falar quem que era mais foda. E eu não preciso nem dizer que no meio dessa época toda aí também estava tendo uma crise nuclear aí de possíveis explosões nucleares, guerras nucleares, né, envolvendo tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos. Então, por um lado, tipo, é sensacional a gente ver que o ser humano, quando ele quer, ele consegue arregaçar de tecnologia, de investimento, de inovação, mas ao mesmo tempo sempre tem o ladinho meio sacanagem que, de novo, os caras estavam usando parte dessa tecnologia aí na indústria bélica, possivelmente para eliminar o inimigo, entre aspas, o concorrente deles. Então essa é a parte triste de todo esse background aí da Guerra Fria, que, querendo ou não, resultou na corrida espacial. Então, voltando lá para o Saturno V, ele tem 110 metros de altura e é equivalente a um prédio de 36 andares. Então a gente já não consegue mais entender, conceber o que é o Saturno V com 110 metros de altura parado na nossa frente. E de novo, galera, tudo isso, toda essa altura, todo esse tamanho do foguete é literalmente combustível, galera. O Saturno V queimava 15 toneladas de combustível por segundo. Era muita coisa, galera. De novo, tudo isso para tirar 3 seres humanos, um módulo espacial, um módulo lunar, todas essas coisas assim, que, convenhamos, não era muito pesado não. Se a gente está considerando 15 toneladas de consumo de combustível por segundo, de novo, é muita energia que a gente precisa desprender para conseguir tirar um veículo aqui do chão, principalmente um veículo estático, que é um foguete, né? Ele está parado
do chão, do repouso até o espaço, e nesse caso eles precisavam voltar, então eles precisam chegar até a Lua e ejetar da Lua de novo. O grande desafio aqui é justamente combustível. Os motores já estão com potência suficiente para fazer isso, mas o consumo de combustível desses motores é absurdo. De novo, 15 toneladas por segundo de consumo. E o foguete era tão brutal, o Saturno V, que o som do lançamento dava para ser ouvido a quilômetros de distância. Por que isso? Imagina, 15 toneladas de combustível sendo jogados por segundo num foguete gigante de 110 metros, um prédio de 36 andares saindo do chão, cara. Cara, é muito alto, muito absurdo, e depois a gente tem várias outras consequências aí do voo em si do foguete, que ele passa da barreira do som, então tem o estrondo, a explosão sônica, né, que causa um belo de um barulho também, então tem vários fatores aí por consequência do tamanho desses foguetes, então é bem absurdo aí a escala que a gente lida quando fala de foguetes para levar o ser humano para o espaço. E obviamente que a gente não ia poder falar de espaço e espaçonave sem falar dela, a ISS, ou International Space Station, a Estação Espacial Internacional, que abriga astronautas, ou seja, é a casa de astronautas, é a casa do ser humano fora da Terra, literalmente, onde sempre ela tá populada, ela tem sempre um astronauta lá, sempre tem experimentos acontecendo, sempre tem naves chegando lá para levar suprimentos, para levar astronautas, para levar tudo quanto é tipo de coisa e fazer também alguns experimentos científicos. A ISS tem 109 metros de largura, ou seja, o comprimento dela é de 109 metros. Obviamente você não vai andar por tudo isso, porque é isso, é um tubo, imagina um tubo de 109 metros, cheio de coisa, então é bem apertado aí o negócio, mas ainda assim é gigante, galera. Imaginar que uma estrutura de 109 metros construída no espaço, então foi indo de pedacinho em pedacinho que o ser humano foi lançando as peças para ela lá e ela foi de fato construída no espaço. E o uso de fato da estação espacial é justamente ser um laboratório para fazer vários tipos de pesquisa aí com relação ao comportamento das coisas no espaço. Então já teve, acho que, crescimento de planta, os próprios astronautas são experimentos, né, para ver como que eles reagem estando tanto tempo assim no espaço. A gente viu que recentemente os astronautas que foram para a Lua, né, deram uma volta na Lua e voltaram para a Terra, que não foi uma missão muito longa não, já voltaram aqui para a Terra todo meio torto assim, tipo não conseguindo andar direito por causa dos efeitos da falta de gravidade. Então, de fato, a Estação Espacial Internacional é um laboratório científico fora da Terra. Isso é muito sensacional, galera. E outra coisa, lembra que eu falei que a Saturno V gastava 15 toneladas de combustível por segundo? Então, a Estação Espacial Internacional tem 400 toneladas. Ou seja, em 26 segundos, mais ou menos, a Saturno V gastava o peso da Estação Espacial inteira de combustível, galera. Só pra você ter uma ideia do quanto que é fora de controle isso. Mas enfim, 400 toneladas tem a Estação Espacial. Outra coisa interessante é que ela é visível aqui da Terra, então se a gente olhar no lugar certo, obviamente, a gente consegue ver ela passando, ela passa muito rápido. Você vai ver um Hzinho da Estação Espacial aqui da Terra, dependendo, obviamente, do ângulo dela. E outra coisa interessante é que a Estação Espacial vê o nascer do Sol 16 vezes por dia, porque é isso, ela está indo muito mais rápido do que a rotação da Terra. Então, ela dá várias voltas na Terra, enquanto a Terra dá uma única volta nela mesma. Então, quem tá lá na Estação Espacial vê o nascer do Sol 16 vezes por dia. E é claro que não dava para não citar também um dos foguetes mais famosos aqui que a gente teve na humanidade, que é justamente o ônibus espacial, ou Space Shuttle, em inglês, lá de 1981, marcado aí pelo desastre da Discovery que teve durante o lançamento, com astronautas dentro. O foguete explodiu por causa de uma falha estrutural, digamos assim. Um pedaço da nave soltou, pegou no tanque de combustível e aí foi uma reação em cadeia, a nave literalmente explodiu, obviamente ninguém sobreviveu. Mas foi essa nave, a Space Shuttle, o foguete, aliás, o ônibus espacial, que foi utilizado nessas missões. Ele foi utilizado de 1981 até 2011, então até relativamente recente. Ele tinha 37 metros, ele é meio que nessa característica de um avião, parecer um avião, mas só que ele não é igual a um avião. Ele não voa necessariamente, então por isso que ele precisa de um foguete para ser lançado ou de alguma coisa para lançar ele, né? Teve até alguns casos em que eles usaram um avião bem grandão com o ônibus espacial acoplado em cima para fazer os testes de voo, mas na prática ele tem que ser lançado por um foguete. Ele só consegue planar, digamos assim. As funções das asas do ônibus espacial é planar para chegar na Terra. Então, em vez dele cair, que é mais ou menos do jeito que os foguetes da época funcionavam, ele pousava, então precisava de uma pista muito longa, tipo, tinha uns detalhes aí diferentes com relação ao ônibus espacial.
E como vocês podem ver nessa imagem, galera, os tanques de combustível e os motores, os foguetes em si, eram maiores do que a nave. De novo, como eu falei, a principal dificuldade do ser humano é justamente conseguir gerar tanta energia assim para tirar uma coisa tão pesada do chão e levar para o espaço. E o interessante é que foi justamente o ônibus espacial que levou bastante coisa lá para a Estação Espacial Internacional, porque ele é grande, a gente consegue ver que é uma nave muito grande, bastante ampla para se levar carga com um braço robótico que sai para fora. Então, boa parte aí da Estação Espacial Internacional foi transportada aí pelo ônibus espacial. E obviamente que não podia faltar o maior de todos os tempos, a Starship da SpaceX. A primeira dessa lista a ser de uma empresa privada, não é de um governo ou alguma coisa assim que está fazendo foguete, sim uma empresa privada que resolveu entrar na corrida espacial aí, ou reacender a corrida espacial, para falar a verdade. Porque antes disso, era só missões científicas. Os países lançavam os foguetes para levar satélite, coisas do tipo, ou tripulantes e equipamentos para a estação espacial, não era nada muito absurdo. Mas com o lançamento da SpaceX, deu uma reaquecidinha aí nessa corrida espacial. Tanto é que logo depois dela a gente viu várias outras empresas privadas surgindo aí para tentar meio que competir com a SpaceX. Mas enfim, a SpaceX de fato ainda está na frente de todo mundo, inclusive dos governos, porque é isso, né? É difícil competir com uma empresa privada que derruba um balde de dinheiro em cima das novas tecnologias. E a consequência disso é nada menos do que o maior foguete que o ser humano já construiu, cara. 120 metros de altura, é 10 metros maior do que o Saturno V, que foi responsável por levar o homem para a Lua. Então é muito grande, com a diferenciação de que uma parte desse foguete, uma parte desses 120 metros é de fato a Starship. É a nave em si, onde vai tripulação, onde vai carga. Então aqui a gente já começa a ver um pouquinho da evolução da corrida espacial, dos combustíveis, dos motores e tudo mais, em que a gente já começa a ver, tipo, tamanhos começarem a ficar parecidos, só que a gente conseguir aumentar a capacidade de carga e de tamanho em si desses veículos. A parte redonda, o tubo redondo embaixo da Starship, o famoso booster, é onde está o combustível, principalmente, né, porque tem combustível na parte de cima, mas não tanto. E a parte que tem as asinhas é de fato a nave, o módulo, digamos assim. É o transporte. E o interessante é que aqui, obviamente, é tudo estudo teórico. A gente nunca teve isso ainda, pelo menos por enquanto. Mas a Starship supostamente consegue levar até 100 pessoas dentro dela. De novo, teórico, porque a gente precisa considerar o peso de 100 pessoas e quanto isso adicionaria de combustível, tudo mais essas coisas assim, mas enfim. Teoricamente ela suporta 100 pessoas dentro dela, ou seja, a gente já está começando a falar aqui de um passo a mais aí para o ser humano na corrida espacial, que não é só tipo, 2, 3 astronautas que vão para a estação espacial, que vão para a luz, um negócio assim. A gente está falando de 100 pessoas, já é uma comunidade aí que a gente consegue fazer. Ela usa metano líquido, o que é bem interessante, porque se você for ver os vídeos dos lançamentos dos foguetes, a Starship é a que faz menos fumaça, por incrível que pareça. Quando você vê a Starship lançando, ela faz um monte de fumaça quando ela tá no chão, porque é isso, é tudo a poeira que ela tá levantando, mas uma vez que ela decole de fato, ela não faz um rastro de fumaça muito forte. Então isso é bem interessante aí do combustível que ela usa, que é justamente o metano líquido, ou o combustível principal, né? Porque é uma combinação de vários combustíveis aí para poder fazer o foguete andar. E de novo, a principal característica disso é justamente que ela pode ser reabastecida no espaço, justamente por utilizar o metano líquido. Então, isso abre uma porta gigantesca para a exploração espacial, porque até então a gente está vinculado à Terra. A gente precisa da Terra, dos recursos da Terra, da tecnologia que a gente tem na Terra para fazer os combustíveis para lançar os foguetes. Mas é isso, se a gente chegar na Lua, a gente precisa voltar da Lua. E se a gente gastou todo o combustível para chegar lá, a gente não vai conseguir voltar. Então, a Starship é interessante porque ela consegue ser reabastecida fora da Terra. Então, abre novos precedentes aí para exploração espacial. Tanto é que o objetivo da Starship é ser utilizada em missões lunares, ou seja, missões na Lua, e mais para frente, de novo, teórico, explorar Marte. Por isso que ela é tão grande, por isso que cabe tantas pessoas, cabe tanta carga, e ela pode ser reabastecida. Porque, de novo, não tem tecnologia em Marte, não tem um shopping que você compra metano líquido lá em Marte. Então, para o ser humano poder chegar de fato a Marte, ele ia precisar fabricar o combustível lá, sair da Terra, gastar todo o combustível para chegar em Marte, chegando em Marte, fabricar o combustível para poder voltar, que senão é uma viagem só de ida lá que não deve ser muito legal não, né? Mas enfim. Mas é isso, galera. Essas daqui foram as principais espaçonaves criadas pelo ser humano, com suas curiosidades, suas características e suas funcionalidades aí. Dá pra ver que a evolução foi brutal, principalmente na época ali da Guerra Fria. De novo,
com um background meio triste, que era isso, guerra nuclear. Então uma potência estava vendo com a outra quem que era o mais forte, e a corrida espacial era só a parte pública dessa disputa, né? Tinha toda a parte de bastidores em que era bem mais delicado. Depois passou um tempo mais tranquilo, que foi aí quando a gente teve as Discovery, teve o Ariane 5, que foi uma parte mais científica de fato, interesse humano científico no espaço, até a entrada das empresas particulares aí na jogada. Então, agora deixou de ser um interesse de governo para ser um interesse financeiro. As empresas têm interesse monetário aí na exploração espacial, seja para extrair recursos da Lua ou dos planetas, de asteroides e tudo mais. Então tem muita coisa que pode acontecer e as empresas estão de olho nessas coisas aí. Mas é isso, a gente saiu de uma lata do tamanho de um Uno para ir para um foguete de 120 metros de altura, com metano líquido, que tem a possibilidade de ser reabastecida no espaço e carregar mais ou menos 100 pessoas, galera. Então essa é praticamente a jornada que o ser humano teve aí de construção de naves e da corrida espacial, que dura até hoje, né? Eu falei, com a introdução das empresas privadas aqui, deu uma reaquecida aí nessa disputa. Tem vários outros foguetes igual ao SpaceX que dá ré, né? Tem a famosa frase, foguete não dá ré, mas hoje em dia, sim, foguete dá ré. SpaceX volta de ré para a Terra. Já tem a Blue Origin também, tem a Boeing, acho que tá fazendo foguete também. Então tem várias coisas para acontecer aí ao longo dos próximos anos, coisas bem interessantes, obviamente se a humanidade não se matar antes, porque é isso, né? O foguete é só a parte visível que a gente vê desse desenvolvimento aí das tecnologias novas. Mas enfim, galera, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, ajuda muito a gente crescer, já sempre mais conteúdo para vocês. Obviamente faltou um monte de nave aqui, importante, então já deixa aqui embaixo nos comentários quais naves vocês acham legal também. Quem sabe eu faça um vídeo trazendo essas outras naves aqui pra vocês. Muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo, galera.